Tem uma coisa curiosa acontecendo com a vida. A gente conquista e já está correndo para a próxima coisa. A gente realiza e quase não para perceber. Metas são alcançadas, sonhos se concretizam, momentos importantes acontecem. E mesmo assim a gente segue em frente como se só fosse mais uma tarefa cumprida. Sem pausa, sem respiro, sem vírgula. Mas a vida nunca foi feita só de pontos finais. A vida também precisa de vírgulas. Aquelas pausas que lembram a gente de olhar para trás, reunir pessoas, brindar momentos, transformar encontros em memória. Porque celebrar nunca foi só sobre festa. Celebrar é reconhecer que algo importou. E talvez, no meio de tanta pressa, a gente tenha esquecido disso. Por isso, hoje a conversa é sobre celebração, sobre encontros, sobre essa arte quase esquecida de transformar momentos em memória. E para falar sobre tudo isso, eu vou receber duas pessoas que estão sempre festejando. Por isso, sejam muito bem-vindas ao Vírgula, Manu e Dani Grassi. Olá, que honra estar aqui com você. Honra é minha receber vocês aqui. E hoje para falar de um assunto tão bacana, tão alegre, tão festivo, porque na verdade, no fundo, a gente deve estar festejando sempre, né? Isso mesmo. Esse é o nosso lema. Gente, eu fiz essa brincadeira porque a Dani e a Manu, elas estão à frente da Festejando Sempre, que eu vou deixar que elas apresentem para você, mas é uma empresa voltada para festas. E hoje o tema é: por que a gente deixou de celebrar, meninas? Mas antes de entrar nisso, eu queria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, para eles saberem por que vocês são as pessoas mais propícias para falar sobre esse tema aqui no Vírgula. Legal. Eu sou a Manu. E eu sou a Dani. E primeiramente a gente queria agradecer, né, essa oportunidade tão especial estar aqui conversando de um assunto que é tão importante, né, para nossas vidas e para nossa empresa, né, para o que a gente faz, assim. E então muito especial estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E nosso lema é sempre festejando, né? Festejando sempre. Isso começou desde criança e continua até hoje, com essa questão de estar sempre festejando. Então eu vou começar perguntando qual foi essa vírgula. Legal. Qual é a vírgula na vida de vocês que fizeram vocês chegarem ao ponto? Porque só para você entender, a Manu, a gente se conheceu lá atrás, nos primórdios da civilização. Nem tanto assim. Quando nós trabalhávamos numa empresa de recursos humanos, né, Manu? Você é psicóloga de formação, não? Eu fiz psicologia e na época eu estava migrando para gestão em RH. Ah, então. Mas o meu foco, depois eu fiz pós em psicologia organizacional, era psicologia organizacional. Então legal. Daí era, né, a parte de recrutamento e seleção. Isso, e a gente trabalhou junto nessa empresa e nos reencontramos anos depois pela Festejando. Sim. E aí estamos aí com algumas parcerias, algumas coisas acontecendo, né? Que logo vocês que acompanham lá o @vimagalhães e o @festejando sempre Curitiba, exatamente, Festejando Sempre Curitiba, vai saber. Mas então conta, qual foi essa vírgula que fizeram vocês duas chegarem a Festejando Sempre, a entender que, poxa vida, as pessoas estão esquecendo de celebrar e isso é uma coisa tão importante? Vamos, então, ajudar essas pessoas a fazer isso da melhor forma. A nossa vírgula, como você falou lá dos primórdios, veio mesmo. Veio lá dos primórdios, né, de verdade. A gente, por anos, né, eu também tenho outra formação, eu sou fisioterapeuta, ainda atuo, mas a vírgula mesmo foi parar e pensar que sempre a gente fez tantos os momentos lá em casa viravam festa. Eu acho que muito do meu pai, da minha mãe, né, do nosso pai, que na verdade nós somos irmãs e sócios,
E tudo virava uma festa, né? E era até brincadeira, assim, que é um aniversário, uma celebração, um jantar. Minha mãe sempre quis decorar por um vasinho, ou meu pai queria que a gente se arrumasse para um jantar. Enfim, tudo era motivo de fazer festa, de celebrar. E depois as pessoas começaram a, quando tinha alguma festa, algum evento, pedia pra gente ajudar de alguma forma, né? E assim foi nascendo a ideia, e depois nos profissionalizamos nessa parte, daí começamos a fazer vários cursos, né, na área de organizar a festa, de cerimônia, de assessoria, de decoração, de produção, enfim, todo esse universo de festas, né? Mas a ideia, parando para pensar assim, o que nos move, acho que foi desde essa essência de que tudo deve ser celebrado, né? E porque celebrar, na verdade, até a Manu estava falando, é uma forma de gratidão, né? Se a gente pegar lá no tempo antigo, lá no começo, tudo era forma de agradecer, né? Uma celebração da colheita, a festa da colheita. Então, eles celebravam, era um marco. Eles celebravam um aniversário, um nascimento, um casamento. Então, tudo era forma de celebrar, né? E o celebrar em si é uma gratidão. É a forma da gente agradecer pela vida, agradecer por esse momento, agradecer pela conquista, agradecer até... a gente fazia isso, lembra? Na empresa? Desculpe. Não tem problema, é a Deber Tchentchev. Desculpa, foi. Tinha meta, lembra? Lembro, tinha Nossa, um sininho. O sininho. Teve um sininho que mais emocionante da minha vida. Teve um sininho que você tocou. Conta qual sininho que é. Foi quando a Bia, né, conseguiu a doadora, né? A doadora de medula óssea. Nossa, foi lindo aquele... foi o mais emocionante daquele sininho tocado. Vamos começar a chorar. Vamos. Quando eu recebi a ligação dizendo que tínhamos encontrado uma doadora de medula óssea, eu fui lá e bati o sininho. E aquele sininho era uma forma de celebrar, né? Tudo é forma de celebrar, sim, né? Sim. Maravilhoso isso que você trouxe, porque eu acho que esse é o intuito da conversa de hoje, né? Porque quando eu tive a ideia de chamar vocês aqui, eu lembrei muito assim, poxa vida, eu tenho muito isso em mim de celebrar. E eu passei agora, meninas, eu quero compartilhar com vocês, eu passei agora em dezembro, eu visitei minha família em Minas. E aqui em Curitiba, eu não tenho familiares, na verdade até tenho, mas não tenho muita proximidade. E o Fernando, meu marido, ele nunca entendeu esse meu jeito de falar. A gente precisa celebrar as coisas. Conseguir um cliente novo, tem um jantar para celebrar. Uhum. Conseguir uma conquista, tem um, sei lá, um passeio para celebrar. Não é só a data especial, o aniversário, o dia dos namorados, o dia das mães. Não é só nessas datas. As pequenas coisas, como você falou, de estar grato pelas coisas que aconteceram, são motivos de celebrar. E aí a gente foi para Minas. E aí ele entendeu por que eu sou assim. Porque eu nasci numa família que celebra tudo, como você comentou em relação ao seu pai. Mas aí eu quero começar, então, agora entrar mais no assunto e perguntar para vocês. Vocês acreditam que isso tem a ver com uma mudança de postura da sociedade, com a questão das redes sociais, onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas ali no seu mundinho ou no mundo muito virtual? Qual é a leitura de vocês, até lidando com isso no dia a dia, sobre por que as pessoas celebram menos hoje? Isso é uma verdade? Elas celebram menos mesmo? Ou não? Ou é só uma percepção superficial da coisa? Não, eu creio que seja uma verdade, sim. A gente pode ver, na verdade, de duas formas. Eu creio que as pessoas deixaram um pouco de celebrar, talvez pela correria. Cada dia, né, a gente vive uma vida mais corrida, mais intensa, muitas responsabilidades, muitos compromissos, e acaba que parece que não se tem tanto tempo para celebrar, para comemorar, né?
Pode ser também uma outra ponto que eu acho que sim, como você falou, às vezes até faz a festa, mas também tem a questão que está muito preocupado em postar, em ser uma a festa mais comparação, bonita, né? e talvez não se vive tanto O aquele momento. momento, né? Ou até hoje em dia você procura nos Pinterest, nas imagens, você encontra imagens de festas lindíssimas que servem para todo mundo. E às vezes as pessoas falam, eu quero uma festa assim. E aquela mesma festa pode ser festa para várias pessoas. Mas a diferença, daí eu acho que dessa festa e do celebrar, é que talvez essa festa não vai marcar, não vai realmente ter uma intenção, né, uma memória. Então, na verdade, acho que essa talvez seja a diferença que da festa em si, e de só fazer uma festa e ter a intenção por trás daquela festa, a intenção de celebrar, de marcar, de comemorar. Aquela festa, sabe, que fica na memória, que os convidados não esquecem, ou que A gente teve experiência assim, a gente tem, porque eu acredito por ser o nosso lema, a nossa característica, as pessoas já nos procuram com esse olhar. Ou quando, por exemplo, é uma festa empresarial e que eles querem, vou dar um exemplo, no final do ano, eles queriam um espaço instagramável. Então era algo para postar. A gente começou a mudar e falar que tal nesse espaço instagramável a gente colocar uma carinha de como se fosse o Natal em família, um cenário com Natal. E aí eles começaram a gostaram da ideia, que aí eles fizeram juntar as equipes. Então, naquele espaço, eles tiravam foto com as equipes, a turma, né, o grupo de trabalho. E aí trouxe um outro significado para algo que seria só para postagem, ou só um registro. Não, teve toda uma forma de carinho, daí cada equipe foi com uma roupa, né, Dani? Eles foram com parecidos, então eles já trouxeram uma memória, que eles vão lembrar daquele evento de uma forma diferente. Então vai ter essa memória, né? Então vocês têm esse cuidado de quando vocês vão atender um cliente, né, atender uma demanda, seja corporativa ou pessoal, de trazer o significado para essa festa, né? Isso. Bem isso. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é a ideia, assim, de que quando tem um significado, tem um porquê, cada detalhe importa, assim. Então, nós gostamos a gente sempre falou que nossas festas são personalizadas, são ricas em detalhes, ricas né? em detalhes, ou ainda que a ideia é criar tua identidade, né, uma identidade para tua festa, que ela seja única. E isso nem sempre está vinculada com um valor. Às vezes, o custo vai ser maior porque vai ser toda produzida para mim. Não, a ideia é que seja realmente que você se identifique com a tua festa, que você possa sair feliz dali, né? E isso é o que nos move sempre, porque o mais legal é terminar uma festa e a pessoa falar, nossa, vocês me superaram, me surpreenderam, ou a pessoa chegar e a criança, é comum a gente ver bastante, que é muito gostoso os aniversariantes entrarem e quando vê a decoração chorar, mas não chorar, né? Um choro de alegria, ou se emocionarem, ou falar, era isso que eu queria. Ou então até já teve casos de pessoas de procurarem que estavam na dúvida se faziam ou não a festa, que estavam sem tempo, ou às vezes até sem dinheiro, enfim, mas resolveram fazer. E de alguma forma, daí depois, quando a gente entregou e entendeu o que era importante, tentamos deixar cada detalhe ali que tivesse a ver com uma marca deles, uma marca da história da família, daí é legal eles chegarem e falarem, nossa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu não deixei de fazer, valeu a pena. Então essa que é a diferença, eu creio, de fazer uma festa e fazer uma festa, uma celebração que realmente vai deixar a marca na memória dos convidados e na tua, né, memória. Em contrapartida disso, tem as festas que eu até comentei no começo da conversa, as festas já pré-determinadas, né? Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, datas especiais de uma forma geral. Tá vindo a Páscoa agora.
E, especialmente Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente vê muito nas redes sociais uma enxurrada de posts contrapondo se aquela realmente é uma data a ser celebrada, no sentido de, são datas, no caso do Dia das Mães e Dia dos Pais, muita gente não tem o pai, não tem a mãe, e é um dia, de certa forma, triste. E no Natal, muito se fala sobre o fingir que tá tudo bem, encontrar com a família que briga o ano inteiro, e aí no final do ano vai lá e encontra. No caso dessas datas, eu percebo assim, que existe eu tenho só que fazer parte, eu tenho que pertencer, eu tenho que dizer para o mundo através das redes sociais que eu estou celebrando com a minha família. A pessoa que se arruma inteira para ficar na sala de casa. E eu sou dessas, tá? Não tô criticando, não. Porque eu acho que é uma data, assim, especial. Só que lá a gente celebra mesmo, não é só para postar. Inclusive, esse ano a gente nem postou. No caso do Natal, a gente postou uma foto da família inteira, e no caso do Réveillon, nem postou. Então, por que eu tô contextualizando para perguntar? Porque no caso de uma festa, por exemplo, de aniversário, em que a pessoa realmente quer celebrar aquilo, ou quer celebrar um chá de bebê, um chá de casa nova, ali você vê que a pessoa realmente está celebrando. Mas vocês percebem que existe alguma situação ou algum tipo de festa que é mais pelo post do que pela celebração em si? Antes de seguir com a conversa, deixa eu falar do look de hoje. Essa combinação da nova ideia, saia de courino com um top tomara que caia, tem uma presença que eu adoro. Ela é forte, elegante e marcante. E não foi uma escolha por acaso não, viu? Porque quando a gente fala de celebrar, a gente também fala de chegar com presença, de sair do automático e de dar importância ao momento. E quem me acompanha sabe, tudo comunica. Obrigada à Nova Ideia, que veste o Vírgula Podcast com tanta personalidade, porque aqui é sempre vírgula por vírgula. Sim. Até nós já tivemos a oportunidade de fazer parte de um evento assim, que era mais para postar do que celebrar em si. Né? Tentamos mudar um pouquinho o foco, né, Dani? A gente tentou. E ali tentar trazer uma característica da pessoa, alguma coisa, mas a gente foi um pouco vetada. Porque, sim, tinha essa perspectiva, nessa visão de ser postado, de trazer engajamento. Teve, sim. E isso vai totalmente contra o fluxo natural, né, do que a gente está falando aqui. Deixa de ser uma celebração e passa a ser uma ostentação. E aí, por falar em ostentação, a gente vê cada vez festas mais luxuosas, coisas muito... Nossa, gente, até... Aqui o céu é o limite. E vocês entendem... Qual que é eu não quero nem contaminar vocês com a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? A festas realmente muito astronômicas, não sei nem qual que é o nome que dá para falar. Vou dar um exemplo de uma festa lindíssima. Lindíssima, mas eu falo, gente, precisa disso tudo, né? Que isso não seja uma crença limitante minha, inclusive. Um batizado de uma blogueira super famosa, que eu sou fã dela, inclusive, da filha dela, no caso, no Cristo Redentor. Com flores, assim, no Cristo Redentor, no amanhecer, no nascer do sol. Cara, é uma coisa muito cinematográfica e muito inimaginável. O que vocês pensam? Qual é a percepção de vocês sobre isso? Eu acho, assim, minha opinião, que a gente não pode julgar, né, digamos assim. Eu acho que tem um equilíbrio. Eu acho que tudo bem se para ela, ela tem condições de fazer essa festa e para ela fez sentido fazer aquilo e desde que aquilo marcou a vida dela, né? Porque sim, eu acho Foi que lindíssimo. se, né, às vezes a gente às vezes não sabe o que tem por trás, por exemplo, quantos anos para tentar engravidar, né? Que às vezes tem isso, tem toda uma história. Era o caso dela.
dela. Né? Ou a espera dessa chegada do bebê. Então, realmente, é um marco, é um que tem que marcar, né? E vai ficar na memória a celebração do batizado, que naquele dia, né, a vida deles mudou, né? E então, eu não sou contra que faça, mas também acredito que não precisa também, se caso você não possa fazer uma festa lá, mas também o que eu acho que não dá é para não fazer, né? Então, digamos, o importante é que você celebre ali a tua vida, a tua conquista, né? A tua alegria, mesmo que talvez às vezes não faça sentido, talvez para as outras pessoas, ou que você não deixe passar pela correria, ou passar porque agora você está com outra meta, porque também, né, Falando em celebrando, né, eu acho que pegando o gancho da Dani, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer festa, mas eu gosto de celebrar. Imagina se gosta. Não, pra mim, né? Pra mim. Pra mim, para os outros eu adoro. Mas há 2 anos eu tive um problema de saúde, né, que veio a repetir 2 vezes, e para mim foi um grande milagre. E desde então, eu passo 1 mês comemorando meu aniversário. Olha. Eu faço toda semana uma celebração. Então eu tomo café com um, café com outro, café com outro, café com outro. Chega no final do mês, ninguém mais aguenta. Mas é a forma que eu tenho de celebrar. Então às vezes tem pessoas que falam, poxa, mas precisa você fazer tantos aniversário? Meu cunhado, por exemplo, é um que fala, eu vou vetar a ida porque é todo dia. Mas é uma forma que eu achei de que era importante para eu celebrar. Então, é de ver o real valor da vida, né? Valor para aquela pessoa. Claro que vai ter aquelas que vão fazer para, talvez, superficialmente. Mas a gente pode ver também que tem aquelas que vão fazer com um objetivo, né? E até o contraponto dessa história do luxo. Uhum. Tem a história de, às vezes, que a Dani colocou, né? Se a pessoa tem condições, por que não? E eu concordo. Mas e quando a pessoa não tem condições e ela deixa de fazer porque ela não vai chegar naquele patamar? Isso, isso que não pode deixar de fazer. Né? Ou então fazer só para ficar igual, né? Digamos, claro, não nesse nível, mas, por exemplo, ou que daí perde o sentido que você tem que fazer para também postar, dizer que você fez. Né? Então, daí perde ali a tua identidade, né? Que é impossível ter 2 festas iguais, né? Uma delas não fez com a identidade que vai marcar, né? E uma frase também que uma vez uma cliente falou, e eu nunca esqueci, que ela falou assim, que as festas bonitas marcam ali na hora, mas que depois você esquece a cor da toalha, a cor da flor, mas você não esquece o que você sentiu naquele momento, ou naquele local, quando entrou, ou aquilo que você viveu, né? Então... Você sabe, deixa eu compartilhar com vocês, ano passado, agora inclusive, daqui 4 dias, porque esse episódio, nós estamos gravando esse episódio, tá, gente? Mas ele está indo ao ar hoje, dia 25 de março. Então, daqui 4 dias, dia 29 de março, eu completo 1 ano de casada. E o meu casamento foi uma situação curiosa, porque nós não tínhamos condições de fazer uma festa de casamento, ainda mais pensando que casamento é uma festa que, vocês melhor do que eu vão falar isso, de cara já, tudo é mais caro. Isso é. Falou que é noiva. Falou que é noiva. A maquiagem é mais cara. A maquiagem, o cabelo, tudo é mais caro. E só que eu queria muito fazer uma festa que eu tivesse condições de bancar, porque eu não tenho ninguém, né, pai, mãe, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, mas eles não têm como me ajudar nesse sentido, e o meu marido também não. Então, a gente queria fazer uma festa que coubesse num orçamento bem restrito, mas a gente não queria deixar de fazer. Então, a gente fez tudo a gente mesmo, né? A gente foi atrás do restaurante. Para vocês terem uma ideia, gente, foi até curioso, porque os arranjos das mesas eram aqueles vidrinhos, assim, de pimenta com astromélias, que é a flor mais, se não é a mais barata, é uma das mais baratas que tem.
Então, e eu mesma falei, no dia que eu fui na floricultura para poder encomendar as flores, eu ainda falei assim, não, eu mesma que vou fazer. De tão simples que era na minha cabeça aquele casamento, eu mesma, como noiva no dia, ia lá na floricultura catar as flores e colocar em cima das mesas. Acabou que no final não foi bem isso que aconteceu. A única coisa que eu fiz questão é que tivesse uma boa comida. Então, o nosso orçamento foi praticamente, sei lá, uns 70%, 75% no buffet. A gente escolheu o melhor que a gente conhecia. E o lugar por si só era lindo, então o lugar ajudava muito nessa questão da decoração. E os convidados a gente restringiu a 20. 10 convidados da minha parte, 10 convidados da parte dele. Só que aí entrou um ponto que é por isso que eu tô contando isso para vocês, que nós sentimos que em algumas situações, não com todos, muita gente entendeu, mas algumas pessoas não entenderam que a gente estava num casamento realmente muito pequeno, que a gente precisou selecionar dedinho a dedinho ali quem é que nós convidaríamos, e infelizmente outras pessoas não entrariam nessa lista de convidados. Mas pra gente, ou era assim, ou passaria em branco, e a gente não queria passar em branco. Vocês veem situações assim acontecendo, de pessoas, por exemplo, convidando quem não precisa ser convidado, ou até deixando de celebrar porque não pode convidar. Deixar de convidar pessoas. Então, se eu não posso fazer uma festa para 200, eu não vou fazer para ninguém. Isso. É bem comum, principalmente acho que dos pontos assim que geram um certo desconforto para fazer festas é a hora da lista dos convidados, né? E justamente por essa dificuldade que muitas vezes você tem essa restrição, às vezes você quer fazer a festa, mas não pode convidar todo mundo que você gostaria, né? E daí acaba sim acontecendo isso, ou de acabar deixando de fazer, porque falar, eu não posso convidar todo mundo que eu queria, então eu não vou fazer, né? O que daí vai contra, né, o nosso lema de celebrar, porque às vezes acaba deixando ali de comemorar um marco que é tão importante, né, como no teu caso, que você fez mesmo assim, que bom né, que você conseguiu fazer, apesar que sim, daí gera esse desconforto com os convidados que muitas vezes não entendem, porque também queriam estar lá. Claro, a gente queria que eles estivessem também, né, mas às vezes não é possível, né? O que a gente percebe também é que nas festas, por exemplo, infantil, tá mudando ou muda essa ideia de que é convidado, por exemplo, a família, o parente que tem a criança. Ou é convidado, dependendo da idade, já é convidado só a criança. O pai não vai junto, para calcular e dá para fazer a festa, né, Dani? A gente percebe isso também, essa adaptação. E cada vez acho que tenta convidar mais as pessoas que fazem parte da tua história, ou que viveram aqueles momentos com você. Agora, pós-pandemia, todo mundo quer festejar, todo mundo quer comemorar, né? Vocês sentem uma diferença, uma diferença em relação à pós-pandemia? E assim, até a questão, logo após a pandemia, a gente percebeu que antes era assim, 4 horas de festa, mesmo porque a gente faz no salão do condomínio, então tem um período maior, fica à vontade, mas as pessoas eles não queriam ir embora. A contagem da alimentação, por exemplo, a gente fazia 10 por pessoa, a gente passou a fazer 15, 20. Ninguém queria, os salgados, ninguém queria ir embora, né? Então a gente sentiu essa questão de querer festejar, mesmo em número menor, até festas que antes eram de 100, 150, passou a ser 30, 50 pessoas, mas não deixavam de festejar. Né? Como solução para fechar o negócio do casamento, sabe o que eu fiz? Eu mandei uma carta, eu escrevi uma carta bem bonita, assim, para os meus familiares, pelo menos, lá de Minas, dizendo que eu gostaria muito de convidá-los para o meu casamento, mas que por questões, né, eu não me lembro exatamente como que eu coloquei, mas assim, de forma subliminar, por questões financeiras, não poderemos fazer uma super festa, então precisamos, com isso, selecionar as pessoas que estão mais próximas geograficamente, porque nesse caso a minha família é inteira de Minas, né? E então eu convidei os familiares
esses familiares que eu comentei que estão aqui em Curitiba e a minha mãe. Então, foram essas pessoas da minha parte. E o Fernando fez a escolha dele conforme ele achou também pertinente. Mas, basicamente, era pai, mãe, avó, tias mais próximas. Até os primos, que ele é bem próximo, né, que estão aqui em Curitiba, não puderam estar conosco por conta dessa limitação. E, falando aqui da minha parte, da parte dele, acho que também, mas eu estou falando especificamente da carta, a carta funcionou muito bem. Uma coisa que até aconteceu e eu não esperava, porque quando eu mandei a carta foi no sentido de é só para falar para vocês que eu tô casando e eu não posso convidar vocês, infelizmente, gostaria, mas não posso. E eu acabei ganhando alguns presentes, eu não esperava ganhar presente dessas pessoas que não estavam sendo convidadas e eu acabei ganhando. Então foi uma solução que eu achei que foi simpática. Sim, super gentil, resolveu. uma gentileza, foi um amor, foi com muito amor. Ai, que lindo, achei isso. lindo. Eu também ia adorar receber a carta. Porque gera, né? Às vezes todo mundo quer fazer parte, né? Sim. E Como o se melhor... desse uma satisfação. E até porque às vezes a gente depois vai saber, ou vai sair, né? Vai ter foto, vai postar, né? E sim, você mostrou... Não fui convidado. não fui. Por que eu mas não aqui, fui? por Também. que você não foi? Né? Mas o importante é que você não deixou de celebrar. Exatamente. Meninas, outra pergunta que eu quero fazer com vocês, agora mudando um pouquinho o contexto da conversa, é o seguinte. Quando as pessoas contratam vocês, normalmente elas contratam por uma facilidade, né? Porque elas podem sair um pouco daquela preocupação da organização, porque fazer uma festa é trabalhoso. Porém, a pergunta que eu quero fazer é, essas pessoas que contratam vocês, elas fazem isso mais por essa facilidade mesmo? Ou vocês percebem muitas vezes que elas não são muito... Não, se fosse para elas fazerem sozinhas, elas não saberiam fazer? Eu acho que é pela facilidade, né? Pela comodidade. Ou as duas coisas, as duas coisas, mas assim, elas veem que até gostariam de fazer, que a gente tem várias que querem ajudar, nós temos uma que é muito especial, ela faz até o layout que ela quer da festa, às vezes a gente desenha para ela e ela fala, vou colocar no chat, transforma e manda, mas ela não tem tempo, então ela confia que a gente faça todo o processo para ela. E muitas vezes não querem também se incomodar, digamos, né? Porque realmente fazer a festa em si, ter alguém que organiza faz todo sentido, né? Como você falou, às vezes quando você não está acostumado, então você acha que, eu vou comprar flor e vou pôr lá no dia. Só que não é bem assim, não dá certo, né? Não fecha a conta. Não. E no dia você não tem noção, né? De tudo que precisa, de tantos fornecedores que estão, qualquer festa, por mais simples que seja, a quantidade de fornecedores que estão envolvidos e de detalhes que às vezes a gente acaba pensando que às vezes o convidado não tem nem ideia, ou o próprio, né, o dono da festa não tem nem ideia do que precise, né? Então, eu acredito assim que muitos entendam já essa importância e não querem se preocupar. Às vezes tem clientes que falaram, eu já fiz uma vez e fiz sozinha e vi que não dá certo, porque desde um exemplo assim de, você tem que receber o doce, receber o salgado, ou buscar o bolo, ou saber se, ou um caso de festa de criança, né, e chega o brinquedo e o horário da recreação, enfim, tem vários detalhes que realmente você que está ali fazendo a festa, daí você não aproveita a festa, você acaba que não curte, daí acaba a festa e a pessoa não conversou, não curtiu, não viu os convidados, não comeu, né? Então a ideia é que o nosso papel, né, é organizar para que você seja convidado da sua própria festa. Claro que tenha a tua identidade, né? Que nem tem mães que hoje em dia também tá muito fácil a questão de ideias, né? E também de compra, por exemplo, tem mãe que chega, ou até empresas que chegam que já compraram material, por exemplo, eu vi esse balão na internet, eu quero usar isso, e eu já comprei, mas daí a gente executa no caso, né? Então tem isso também, né? Mas... Você sabe que no meu casamento, nesse caso que eu contei pra vocês, no final das contas, uma amiga minha que também trabalha com festas, ela falou assim, Virgínia, você tá viajando, você não vai conseguir receber a flor lá no dia. Você vai estar se maquiando, você vai estar se arrumando. Não, mas eu me maquio mais cedo e chego e tal.
E no final das contas, na véspera do casamento, ela me fez uma pergunta que eu falei, gente, nem nisso eu pensei. Ela falou assim, quem vai te levar pra festa? Aí eu falei, eu vou dirigindo? Aí ela falou, você vai de noiva dirigindo? Então, não que não possa, a gente já viu várias situações. Mas é que são coisas, detalhes, são né? detalhes que a gente não pensa, gente. A gente não para pra pensar. A gente vê, eu pelo menos ali naquele momento estava vendo de uma forma tão simples que, né, eu não achei que fosse um problema. E no final ela me apresentou questões que para vocês que estão no dia a dia são óbvias, mas para quem tá não tá. O que nem a até gente... eu lembrei uma festa que nós fizemos que agora está bastante em alta, festas em chácaras, né, próximos ao redor de Curitiba. E aí nessas chácaras, às vezes é uma dificuldade que a gente nunca para pensar até acontecer. É que, por exemplo, esses temporais que tem dado ultimamente, né, às vezes está sol, daí chove, aí acaba a luz. E aí, né, não só em chácara, mas uma aqui, festa vezes... que tiver várias coisas que utilizam a luz, né? Sim. Tipo, DJ, o inflável, né? Enfim, então são coisas por trás também, por exemplo, que aconteceu um episódio teve uma festa numa chácara e acabou a luz. E daí, por um minuto ali, o pessoal ficou desesperado, acabou a luz, daí a gente, calma, que a gente tem gerador. Eu falar, a chácara tem gerador? Não, a chácara não tinha. Mas a gente já tinha pensado a respeito e falado, se acabar a luz, vamos contratar um gerador. Então a gente já tinha uma equipe que já tinha, já tinha contratado um gerador que, se caso necessário, a gente usaria. Então parecem detalhes simples, bobos talvez, mas não, que podem fazer a diferença, que é fundamental. Mas talvez como, digamos, o outro lado, a cliente, eu jamais lembraria, nesse caso, de ter perguntado, se acabar a luz tem gerador, né? Mas aí entra o papel da empresa que está organizando a festa, né? Então, é cuidar realmente de todos os detalhes, né? Ter sempre o plano B, né? Por exemplo, quando festa de criança, né, ou de 1 ano, que a mãe quer, também tá bonita, né, porque celebrando aquele 1 ano da criança, e aí a gente fala, olha, é seu momento, vai no salão, vai fazer o cabelo, só apareça aqui no evento, na hora, junto com os convidados, e faz toda a diferença, né, porque aí a gente acaba cuidando de todos os detalhes, de recebendo e fazendo tudo certinho, e a mãe chega linda, né, para celebrar com o filho, e se ela tivesse colocando a mão na massa, talvez ela ia continuar linda e tal, mas ia estar super cansada e não ia curtir a chegada e ficar festejando, né, a festa. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci vocês, né, vocês, que eu digo a festejando, foi a questão de poder celebrar em casa também, né, porque eu acredito que uma coisa que a gente lembra muito da nossa infância era justamente essas celebrações em casa. E isso foi, aos poucos, foi migrando para os salões, para os buffets, para os espaços de festa, o que é muito legal, porque eu já tive por exemplo, com a Betina, minha filha, eu já tive as duas experiências. Eu já tive a experiência de eu mesma fazer a festa em casa e depois sobrar tudo para eu arrumar. Todas as louças para eu lavar, tudo para eu varrer sozinha. E teve também a cheguei pro buffet, já estava tudo pronto lá, festejamos e fomos embora e acabou. E vocês são, eu acredito que, não que vocês só façam isso, pelo contrário, mas vocês também fazem isso, né? O meio termo, que é o estar em casa, porém, vocês arrumam e desarrumam isso mesmo. Com a equipe, né, que fica lá, que entrega a casa do jeito que recebeu. E os buffets que no caso, vocês também fazem, mas de uma outra forma, não é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É verdade, e a gente vê também cada vez mais tem voltado essa essência de festas pequenas, com mais memórias afetivas, sabe? Acho que todo mundo tem uma memória de uma festa da infância, ou fazendo o docinho junto com a mãe, que são memórias gostosas também, né? Que é uma simplicidade, mas ali
que é rica, né? E então temos isso, assim, de festas pequenas que querem fazer em casa com um número menores de pessoas, mas que mesmo assim a gente pode auxiliar. Então já teve festa que, por a gente estar na casa da pessoa ajudando a arrumar, daí às vezes a criança tá junto, né? No caso de festa infantil, a criança tá junto, ajuda, aí ela escolhe, daí ela vai brincando junto na hora de fazer a decoração. Então, creio que também torna, assim, a festa ainda mais gostosa, né? Talvez por ser em casa, você participa do antes, do durante e do depois, né? Então, a gente participa junto com, né? Nós sempre estamos presentes nas festas, mas tem toda uma equipe também, né? E participamos também da montagem, da desmontagem, enfim. Então, tem isso, mas também pode ser no aconchego da casa, que tem algumas pessoas que não gostam da questão do buffet, que parece que vai e começa, tem hora para acabar, né, hora para começar, e daí parece que acabou a festa e vai embora, né? Mas a ideia também é atender todos os gostos, né? Então, mesmo sendo, às vezes, com um horário pré-determinado, a ideia daí é sim tentar entender qual que é a história daquela família, por que eles querem fazer aquela festa, né, que detalhe a gente pode colocar que vai marcar de certa forma. Então, sempre ter essa ideia de ter algo único, né? Que marque, ele tem a tua identidade. E por falar em algo único, você que é a responsável pela personalização das festas, né, Dani? Dani Manu. A Dani é o nosso comercial. E eu fico na parte criativa, bem que a gente trabalha em conjunto, né? Que às vezes a gente tem a ideia junto, e daí a Dani joga as ideias, aí eu começo lá a pensar, e a gente desenha, e aí eu começo a desenhar, e aí vem e fica bem personalizada. Mas fala um nível, assim, de personalização para o pessoal entender o nível de personalização. Conta uma história, Vou contar uma história. Ai, é que tem tantas, mas eu vou contar uma recente. Tá. Ele queria fazer o aniversário de 55 anos. Só que no tema anos 80. E aí só que o objetivo dele, ele queria assim, ó, eu quero que os meus convidados comam bem. Então, eu quero 12 horas de festas e eu quero que tenha comida o tempo todo, né? Então, era a exigência dele. Eu vi essa festa no Instagram. Era a exigência dele. Aí ele falava, eu quero que tenha DJ, eu quero que tenha banda, eu quero que tenha um show. Ok, então é essa parte. E aí ele falava, só que tem alguns elementos que seria legal trazer pra festa. E aí a gente começou a pensar em quais elementos. E aí era a parte, ele queria os anos 80, mas a parte de rock, de música, né? E aí a gente começou a pensar, e a gente falou, opa, o que marca os anos 80? Fita. O que mais, né? Fita cassete. O que mais que marca? Rádio. O que mais que marca? Vinil. E aí a gente começou a desenhar um cenário para decoração voltada nesse tema. E aí, assim, desde a logo, desde o convite dele, com a logo personalizada, com esse foco. Então, pegar uma cor preta, porque ele queria coisa de rock. A gente pegou vinil, como é o nome? Esqueci o nome. Patins, polaina. E aí, a gente entrou com esse design. E aí, quando a gente foi fazer a decoração, a gente foi assim, vamos desenhar o que para essa mesa? Porque é um adulto, não pode ser coisa infantil. Então a gente vai desenhar um rádio com uma fita. A fita vai ser a mesa, o rádio, e aí do rádio sai o som. E aí tudo foi... Então a gente desenhou todo o evento. Aí na entrada tinha o rádio a fita com o nome dele, então como fosse a música dele para tirar foto. Aí a gente desenhou todos os brinquedos que tinham na época, a gente tentou, né? Uhum. Aquele de o cubo mágico, aquela de ioiô, a mola. Então, trazendo para isso, né? A gente tenta trazer toda a identidade para aquela festa, para aquele evento. E aí a gente fez com que ele não queria festa que fosse fantasia. Mas a gente falava, mas como um evento dos anos 80, as pessoas têm que entrar no clima. E aí foi nos convites e tudo mais, e o povo entrou no clima e tava todo mundo
com roupa dos anos 80, né? Com polaina, com maiô. Então, a gente tenta desde o convite, né? A gente já faz no convite a parte da criação. E com o convite, a gente vai desenhando para sempre ser única. Então, essa festa dos anos 80, se amanhã você falar, o meu marido também, ou eu também quero uma festa dos 80, a gente não vai fazer igual. A gente vai falar, o que você gosta, Vi? O que marcou, O que talvez, marcou teus anos 80? O que é os anos 80 pra que você? esse tinha, por exemplo, a comida, daí depois ele fala, nossa, quando eu comia, que tinha, sabe aqueles espetinhos, que é o queijo, presunto, e salsicha ou azeitona, que era numa bola, né, de papel alumínio. Então, daí, ele queria que tivesse isso, né, e a gente foi trazendo as ideias e referências para que, quando a pessoa entrasse, teria que ter atração, né, para durar a festa, 12 horas que ele queria que todo mundo ficasse, então tinha que ter muita atração que envolvesse as pessoas, e cada cantinho tinha algo que as pessoas vissem e lembrassem. Então tinha um canto só dos doces de antigamente, então tinha babalu, ping-pong, aqueles guarda-chuva de chocolate, um exemplo, né? Então a ideia era legal ver as pessoas falando, nossa, olha isso, sabe? E, enfim, tinham vários cantinhos que arremetesse essas lembranças, essas ideias que dos anos 80, né? Que para ele era o importante, né? Na comemoração ali Mas já, eu lembrei de uma que eu gosto, assim, mas de uma forma que a gente tenta representar, já teve, por exemplo, a decoração, o tema era uma almofada, que a menina só gostava de uma almofada, ela não tinha brinquedo, ela gostava da almofada de arco-íris e que ela vivia abraçada na almofada. E daí a gente transformou a almofada. A festa, toda a decoração foi em cima daquela almofada, o painel, os doces, o bolo, e isso, algo assim, sabe? Já teve já várias festas que a ideia de ser personalizado e contar a história, por exemplo, quando o pai era de uma cidade, a mãe de outra, aí unia as duas famílias e ter um elemento de cada lugar, coisas assim, ou uma que eu vou falar mais uma que eu não vale. Uma que eu nunca esqueci foi o de futebol, que é um tema, por exemplo, né, o menino geralmente gosta, né, é bem pedido pelos meninos, só que daí na hora de montar a mesa de doces, ele gostava de jogar futebol de botão, e nós tivemos a ideia de montar um tabuleirinho de futebol de botão, só que em vez de ser os botões, eram os doces, então eram os brigadeiros contra os beijinhos, e daí a gente colocou as traves, né, mas montamos os doces no tabuleiro, e imitando ali um jogo, e daí o juiz era o Dois Amores, daí tinha um palitinho do cartão do juiz no Dois Amores, e daí foi tão legal quando o menino viu aquilo, e daí ele falou que foi a atração da festa, que todo mundo queria tirar foto ou falar, ou ficou falando pra ele, na tua festa tinha o jogo do brigadeiro versus o docinho, né, o beijinho. Muito então legal. Essas coisas assim, né, que ficam... A gente tá indo já pro final do episódio, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem tá assistindo a gente. Festejar. O que é festejar para vocês? Eu volto naquele ponto de agradecer. Então, tem que festejar. Tem que agradecer. Agradecer por tudo, né? Pelo ar, pelo dia, agradecer pelo aniversário, agradecer por uma conquista. Eu coloco como agradecer. E que a gente tem que agradecer, né? Talvez quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente percebe mais o quanto a gente tem que agradecer. E o quanto uma celebração, uma festa, uma comemoração faz parte, né? Você sabe, Manu, que você comentou do sininho lá da The Bernit, né? Que eu bati quando a gente conseguiu o doador da Bia. E desde então eu conheci algumas pessoas poucas, graças a Deus poucas, mas eu conheci algumas pessoas que não gostam de celebrar o próprio aniversário. E eu nunca entendi isso. Eu falo, gente, não compreendo o que é não gostar de celebrar o próprio aniversário. E eu lembrei disso agora porque uma dessas pessoas, eu me lembro que a justificativa que ela me deu é porque desde que o pai faleceu, ela não via sentido em celebrar a vida. E eu já tinha perdido a Bia quando eu ouvi essa história e eu falei, mas eu perdi a minha filha, o amor da minha vida, e é por ela
que eu vejo sentido em celebrar a vida, porque eu tenho certeza que ela gostaria de estar aqui. E vocês duas que passaram por situações recentes de saúde também descobriram essa questão da importância do celebrar a vida. E eu quero agradecer vocês, porque vocês nos últimos 2 meses aí, no espaço de 2 meses, 3 talvez, me presentearam em situações diferentes com um bolinho, né? Um bento cake, é bento cake que fala? Boa tarde, comunidade, que eu amei. Eu falei, gente, minha cara. E o outro pra musa, parabéns à musa da comunidade em celebração ao meu aniversário. E fez muita diferença pra mim quando chegou aquilo. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem como celebrar. E um gesto simples faz toda a diferença. Eu nunca vou esquecer esses bolinhos. Então, pensa que se eu nunca vou esquecer esses bolinhos, imagine outras celebrações que se faz ao longo da vida, na memória dos filhos, na memória da família, de uma forma geral. Então, celebrar é muito importante. Que bom que vocês vieram falar sobre esse tema aqui. Muito obrigada. A gente é que agradece de poder falar nesse tema que a gente gosta tanto, né? É verdade. Então, que a gente nunca deixe de celebrar, né? De celebrar a vida, celebrar momentos, conquistas, vitórias, desde que pequenas conquistas até grandes, né? Metas, empresas que batem meta, né? Enfim, sempre temos motivos de celebrar, né? Maravilhoso. E sempre vamos festejar sempre, né? Festejar sempre. Deixa o arroba da Festejando Sempre novamente, o de vocês também, se vocês quiserem. É @Festejando Sempre Curitiba. Isso mesmo. Só? Isso. Sem o pessoal? Pode. Ai, que Não, é porque tem gente que fala, não, só o corporativo. Mas no corporativo acha, gente. A gente tá lá, os dois. Né, Manu e Dani, né? Manu Graça e Dani Graça. Isso, tá no... Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, a gente também está lá no YouTube, no Spotify, com os nossos episódios semanais, e no Instagram e no TikTok com os nossos cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.